Bertrand Arthur William Russell, terceiro conde Russell, foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos, ensaístas, historiadores e lógicos que viveram no século XX. Em vários momentos na sua vida, ele se considerou um liberal, um socialista e um pacifista. Um vulto na história que, quando faz alguma determinada afirmativa, torna-se praticamente inquestionável. Mas será que Russell estava correto quando afirmou que Pitágoras seria mais importante para a humanidade do que Jesus Cristo? Para responder essa pergunta, vamos ao site da Academia Brasileira de Ciências e ver o artigo de Marcelo Viana, que é diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPE. Segundo o artigo, embora seja o matemático mais conhecido do público, pouco se sabe sobre a vida e a obra de Pitágoras. Pior, as escassas informações de que dispomos são contraditórias. Foi pioneiro genial que deu os primeiros passos na transformação da matemática em ciência rigorosa? Ou místico obcecado com temas esotéricos como reencarnação e regras peculiares, como a proibição de comer feijões? Parte da confusão se deve aos seus discípulos terem se dividido com sua morte, transmitindo visões antagônicas de suas ideias. Ao que sabemos, Pitágoras nasceu nas ilhas gregas de Samos, por volta de 560 a.C., e morreu no sul da Itália cerca de 480 anos a.C. Na juventude, viajou por Egito e Babilônia, absorvendo conhecimento matemático. Por volta de 530 a.C., fixou-se na colônia grega de Crotona, onde fundou uma sociedade filosófica e religiosa que exerceu influência política considerável na Magna Grécia, o conjunto das colônias gregas no sul da Itália. Pitágoras dividia seus seguidores em ouvintes, que estavam proibidos de falar e só podiam memorizar as palavras do mestre, e matemáticos ou aprendizes. Os mais avançados podiam até perguntar e expressar opiniões. Só transmitia esses princípios com clareza aos matemáticos e aprendizes. Depois que morreu, os dois grupos teriam evoluído para facções rivais, transmitindo visões distintas dos ensinamentos. Mística esotéricas pelos ouvintes, racional e científica pelos matemáticos e aprendizes. O alicerce da filosofia pitagórica era a ideia de que tudo é número. Estava baseado na descoberta de que as harmonias musicais podem ser expressas mediante números. Harmonias mais bonitas são dadas por notas cujas frequências estão em relação simples, tais como 2 por 1 ou 3 por 2. Outro fundamento de sua crença estava na astronomia, que Pitágoras aprendera com os babilônios. Acreditava que os movimentos periódicos nos planetas estariam relacionados de alguma forma com os intervalos musicais, sugerindo que o movimento dos corpos celestes produz uma espécie de harmonia nos céus, a música das estrelas. Sua contribuição científica mais conhecida é o Teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas vestígios arqueológicos comprovam que o teorema já era conhecido dos babilônios na época do rei Hammurabi, cerca de 1800 anos antes de Cristo. Também parece duvidoso que Pitágoras tenha dado a primeira prova rigorosa do teorema, como acreditam alguns historiadores. Seu papel parece ter sido o de apresentar o teorema ao mundo grego e, dessa forma, a toda a civilização ocidental. De acordo com o portal Live Science, a maioria dos historiadores cristãos e não cristãos parecem concordar que Jesus existiu de verdade, mas, ao invés de tirar suas conclusões a partir de descobertas arqueológicas ou baseados nas relíquias religiosas existentes mundo afora, os estudiosos baseiam-se em evidências textuais presentes na Bíblia e em outros registros antigos. Isso seria um fato para eles que deixaria em dúvida a existência de Jesus. Porém, se analisarmos, todos creem piamente na existência de Pitágoras. Porém, a existência de Pitágoras, toda a sua história, é baseada em pessoas que escreveram sobre Pitágoras. Não existem fontes históricas que comprovam cabalmente a existência de Pitágoras. O que existe são os seus discípulos, que se dividiram em dois, que trazem informações contraditórias, como vemos nos textos, e inclusive o próprio teorema, que se afirma religiosamente ser de Pitágoras,
tanto nas faculdades quanto nas escolas, não é de Pitágoras. Nesse contexto histórico, por que acreditar na existência cabal de Pitágoras e não acreditar na existência cabal de Jesus Cristo, tornar a existência de Jesus Cristo duvidosa? E pior, como Russell tenta afirmar, tirar a importância histórica de Jesus de dentro da sociedade, dizendo que Pitágoras seria mais importante do que eles. Será que as nossas escolas e as nossas universidades têm uma visão completamente materialista a ponto de fazer tal afirmativa? Não queremos tirar a importância de Pitágoras e nem tampouco diminuir a importância de Jesus Cristo. Porém, é fato que nem um aluno do ensino médio com tal informação faria a afirmativa que Bertrand Russell fez ao dizer que Pitágoras seria mais importante que Jesus Cristo.